Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, estamos começando a semana, estamos começando aqui a semana já com assunto político no Rede Verdade de hoje, dia 17 de abril de 2023. Daqui a pouquinho você acompanha uma conversa minha com o deputado estadual Hervásio Bezerra, que esteve hoje pela manhã aqui em João Pessoa no evento do PSB, que deu posse à nova direção estadual do partido, filiou prefeitos na legenda e lideranças políticas, o PSB ali se arrumando para as eleições municipais de 2024. Você fica sabendo tudo a partir de agora no Rede Verdade. Nossa equipe esteve lá, o Washington Luiz, e acompanhou tudo. Diversas autoridades participaram de um evento promovido pelo PSB na Paraíba. O prefeito Cícero Lucena também participou, em que pese ele ter um vice que faz parte também da legenda. Cícero destacou a importância deste evento para o partido. É o simbolismo da força, do trabalho e da ação de um partido que tem compromisso com o estado da Paraíba, com os municípios e com os cidadãos. O governador João Azevedo está demonstrando todo o compromisso que ele dizia em campanha que seria importante a sua reeleição para que a Paraíba avançasse cada vez mais na geração de emprego, no desenvolvimento econômico, mas também na justiça social. E sem dúvida o partido, sob a liderança do governador, tem avançado para ocupar os espaços políticos reconhecem o trabalho e o esforço que ele tem em favor da Paraíba. Estamos no caminho certo, a população está sentindo o quanto está sendo importante essa parceria, que é de união, de forças para um objetivo comum, que é melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, tanto o PSB como o PP, como outros partidos que estão também conosco na base, nós vamos avançar, porque nós queremos fazer cada vez mais em favor dessa cidade. Se depender do presidente do PSB de João Pessoa, Tibério Limeira, a aliança com o prefeito Cícero Lucena deve continuar em 2024. Tibério destacou a parceria política, administrativa e até a amizade entre o governador João Azevedo e o prefeito da capital. Não é só uma parceria administrativa que existe entre o governador João Azevedo e o prefeito Cícero. É uma parceria política, é uma amizade, é uma construção de grupo que nós temos, entendeu? Agora, o que é que acontece? Nós queremos o PSB forte aqui em João Pessoa e é para isso que nós vamos lutar. Poliana Dutra, que foi candidata ao Senado pelo partido nas eleições passadas, também destacou a importância dela não só para o projeto que tem o partido para o ano que vem, mas como também destacou a importância que João Pessoa tem no cenário em todo o estado. Entendo que foi importante o meu papel na chapa majoritária do governador João Azevedo. Entendo que o papel da mulher é importante nesse momento. Nós temos poucas mulheres nas disputas, principalmente em cidades maiores no estado. Entendo que essa cidade foi uma cidade estratégica, eu fui a segunda colocada aqui, eu tive quase 90 mil votos em João Pessoa. Entendo que eu tenho a contribuir, não com o nome na disputa, mas a contribuir com espaços estratégicos, atraindo mais mulheres e também com a minha experiência que já passei pela administração pública. O PSB tem uma aliança estratégica com o Cícero Lucena, tanto nas duas eleições municipais como a estadual, foi importante essa aliança administrativa com João Azevedo e Cícero tem sido importante para João Pessoa. Repare, as grandes obras, a parceria que o governo do estado tem tido com essa cidade. O governador ele tem tido esse olhar clínico e estratégico na capital. Agora entendo também que o PSB é um partido e que o partido tem que discutir política, projeto e identidade. Jackson Macedo destacou a importância de uma liderança forte para disputar as eleições. Caso contrário, vai sim fazer alianças com partidos aliados que votaram no presidente Lula. A gente começou esse processo de reaproximação do segundo turno da eleição do ano passado e eu tenho conversado dentro do PT, tenho conversado com alguns dirigentes do PSB, que eu acho que a gente tem muita coisa para construir para frente. Não só essa relação administrativa com o governador João Azevedo, mas também a construção de um futuro nas eleições de 24, de 26. Eu acho que o PSB, até por ser o vice na chapa do presidente Lula, está hoje como vice-presidente da República, né? João Azevedo preside um consórcio que é uma referência para nós do campo progressista, porque o Nordeste
é uma resistência, foi uma resistência durante 4 anos. Então, ter o PSB como partido aliado na Paraíba, para a gente, é uma grata satisfação. Após a filiação de 73 prefeitos, o governador João Azevedo fez uso da palavra e destacou a importância de uma nova vivência que o partido, a partir deste momento, terá e que contará com o apoio não só do presidente nacional e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas como também o governo do estado, que vai trabalhar em parceria com os municípios. Eu fico muito feliz, extremamente honrado pela confiança depositada por dezenas e dezenas de companheiros e companheiras que aqui assinaram a ficha de filiação desse partido. Isso é uma demonstração de confiança no nosso trabalho, é uma demonstração de que nós estamos no caminho certo. É um caminho que não é o meu caminho, não é o caminho de Evásio, nem é o caminho de qualquer um independente ou isoladamente dentro do partido. É o caminho que nós queremos para a Paraíba. Tá aí, fazer o registro, então, que o governador João Azevedo também, depois desse evento, respondendo aí algumas perguntas da imprensa, chegou a registrar que defende sim, está trabalhando para manutenção da aliança com o prefeito Cícero Lucena aqui em João Pessoa nas eleições de 2024. A outra informação vem lá de Brasília. Ele estava previsto para participar desse evento aí, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, não pôde comparecer, apareceu ali, não teve uma mensagem dele, né, durante o evento, mas lá de Brasília confirmou aqui a nossa equipe que o partido defende e espera que o governador João Azevedo, nas eleições de 2026, cumprindo ali o seu mandato de governador, seja candidato ao Senado da República, foi o que antecipou aí o Carlos Siqueira. Bom, quem participou desse evento aí hoje pela manhã e foi oficializado membro da executiva estadual do PSB, espécie da nata ali dos nomes que vão conduzir as discussões do partido, foi o deputado estadual Evásio Bezerra, que está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Saiu do evento direto para cá para trazer as notícias quentes aqui para a gente. Muito obrigado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos telespectadores. Eu já me coloco à sua disposição. Deputado, dá para a gente analisar que esse passo que o PSB deu hoje, ou seja, recuperando a quantidade de prefeitos que elegeu em 2000, aliás, mais, em 2016, o PSB elegeu 52 prefeitos, está indo para 78 agora, nesse retorno do governador. Dá para a gente dizer que esse novo momento do PSB é uma sinalização de que o partido não quer mais, enfim, ficar abaixo de outras legendas aliadas, inclusive? Sem dúvida, Luiz. Eu faço a seguinte reflexão. Você se recorda que no processo de eleição do governador, alguns adversários, aqueles mais contundentes, diziam que o PSB tinha sido eleito um poste. Sim. Então, o aluno de ontem é o professor de hoje. Então, João conseguiu mostrar a sua força, quebrou paradigmas, inclusive nos meus conceitos. Eu acho que certa vez, num telefone longo que nós trocamos, eu dizia, situação é difícil, é complicada, nós vamos vencer. Mas eu tenho que reconhecer as dificuldades de João Pessoa e as dificuldades de Campina. Historicamente, jamais um governador da Paraíba, em toda a sua existência, conseguiu vencer uma eleição perdendo em João Pessoa e perdendo em Campina. Podia até ganhar em João Pessoa, perder em Campina, ganhar em Campina, perder em João Pessoa. A história mostrava e registrava isso. Então, João quebrou esse grande paradigma. Então, essa solenidade de hoje, uma solenidade belíssima, onde 73 prefeitos se filiaram ao PSB. Nós vamos ter, sem dúvida, o maior partido do estado, muito embora não tenhamos, como sempre foi, no né? passado. Como sempre Mas nós foi. tínhamos também a maior bancada federal, a maior bancada estadual. Não tem mais. Agora é o Republicanos. Mas em termos de estrutura estadual, de prefeitos, nós vamos ter sim. Tenho certeza que essa solenidade de hoje, que essa festa de hoje, é apenas a primeira etapa. Outras virão com toda certeza. Olha aí, pronto. É exatamente nessas outras etapas que eu queria lhe perguntar. Tá claro que o PSB, despertando do seu tamanho, dizendo assim, olha, a gente tem um governador do estado, reelegeu o governador do estado, o partido precisa sincronizar o seu tamanho
com aquilo que já tem conquistado. E aí dá esse passo aí. Não para por aí. Eu ia perguntar, essa sinalização de hoje já também leva o PSB para um partido diferente nas eleições de 2024? Ou seja, é um partido que vai olhar com mais atenção cada disputa, principalmente nas grandes cidades? Sem dúvida, Luiz. Eu acho que os maiores colégios eleitorais, como é o caso de João Pessoa e Campina, terão, obviamente, uma atenção especialíssima por parte do nosso presidente, deputado Gervásio, como também do presidente de honra, que é o governador João Azevedo. Esses dois municípios não ficarão fora dos olhares. Mas tem também os pequenos municípios que o governador João Azevedo apostou e que obteve dividendo importante, qual seja para o seu processo de reeleição. Então foi um grande laboratório, uma grande experiência e vai fazer com que a cada dia o PSB se fortaleça, cresça, pelo momento político que passa a Paraíba, pelo momento administrativo que passa a Paraíba e o conceito da Paraíba hoje no cenário nacional, inclusive perante o próprio presidente da República, é muito diferente. Então a Paraíba de hoje tem um olhar diferenciado da Paraíba de outrora. Quando você, com sua experiência de leitura política, deputado, quando você olha para esse cenário do PSB, aí eu quero ficar aqui em João Pessoa, nessa disputa para prefeito em João Pessoa em 2024. A tese de manutenção da aliança com o prefeito de Saulo Lucena, onde é que você classificaria essa tese? Ela tem a maioria do pensamento para prosperar ou existem divergências e qual é a tese que você particularmente acha que o partido deve conduzir? Olha, Luiz, de uma forma bem franca, bem sincera e objetiva, eu lhe digo que todo partido que se preza, ele tem que ser, deve ser, necessariamente, ele tem que ser protagonista. Certo. Mas muitas vezes as circunstâncias nos conduzem a fazer alianças. A legislação permite isso. O que foi feito com Cícero em 2020. Eu, inclusive, numa conversa com o governador João Azevedo, eu cheguei a sugerir ao governador que convidasse Cícero para, na época, a cidadania. Eu fiz essa sugestão. O governador disse que era cedo e tal, e depois o que é que houve? Cícero migrou, voltou à política, migrou para o PP e terminou com uma aliança. Você arquivou esse convite? Eu quero lhe ouvir o resto, mas só para pegar esse parênteses. Você arquivou esse convite para agora? Ou seja, Cícero ser convidado como prefeito para ir para o PSB ou isso não está na pauta? Olha, seria importante e interessante para o PSB a vinda de Cícero. E aí, lógico que eu passaria a defender uma chapa puro sangue, o que talvez não fosse muito simpático. Nós sabemos todos da importância do PP, conduzido por Aguinaldo, em todo esse processo. Como não desconhecemos a força que tem o Republicanos. Então são partidos, legendas importantes. Tem também aí, nesse contexto, o PT, principalmente pela força, pela popularidade e pela contribuição que Lula pode dar à Paraíba, em particular em João Pessoa. E temos que considerar que hoje o prefeito Cícero tem um deputado federal para chamar de seu, que é Mercinho Lucena. E hoje o que é que o PT mais busca a nível nacional? Voto no Congresso. Fortalecimento, voto no Congresso. E Mercinho tem dado, assim, demonstrações claras de afinação com o presidente Lula. Mas você ia concluir seu pensamento sobre a tese que deve prosperar em 2024 em João Pessoa e eu lhe interrompi. Não, claro, eu acho que deve prosperar a tese de Cícero permanecer no PP, já há dificuldade, mas eu quero crer que até lá o PP dá sinais claros, pelo menos o conjunto de deputados, sinais claros de que se alinhará com o presidente da Câmara, que tem demonstrado muita força hoje, e o interesse em se fortalecer a cada dia, e assim sendo a aproximação com o governo Lula. Tendo a aproximação com o governo Lula, isso é, sem dúvida, o passaporte para uma chancela de um apoio a Cícero aqui na capital. Porque nós sabemos que, muito embora haja divergência dentro do próprio PT, como recentemente houve, mas nós sabemos também que a palavra final é do Diretório Nacional, é de Lula e é de Gleisi Hoffmann. Então eu particularmente creio muito numa composição do PT, no alinhamento do PT
com a nossa coligação, liderada pelo governador e, no caso específico, da composição de João Pessoa pelo prefeito Cícero. Olha, está dentro do partido, inclusive esses nomes que fazem parte da executiva estadual, tem algum interesse, você vislumbra algum interesse divergente a esse, ou seja, de candidatura, a semente da candidatura própria do PSB em João Pessoa, ela existe no partido? Olha, Luiz, eu disse no início que todo partido que se preza, ele tem que pensar em ser protagonista quando as circunstâncias convergirem para isso. Muito embora não é obrigado que alguns companheiros, e nas entrelinhas, não tem criança, costumo sempre dizer isso, não tem criança nesse processo. Nós vemos assim manifestações de forma subrepetícias, mas demonstrações claras em algumas falas de pré-candidatos ou de pré-candidatas ou a prefeito ou até a vice, querendo ocupar a vice, lugar que hoje é de Léo Bezerra. E a grande pergunta é, primeira, Léo Bezerra correspondeu à expectativa do seu maior padrinho, que eu sempre disse, sentado nessa cadeira por mais de uma vez, que a candidatura de Léo vice-prefeito não teve a minha chancela, não teve a chancela de Odon, não teve a chancela de nenhum político, a não ser João Azevedo. Então, a primeira pergunta é, Léo correspondeu, sob o ponto de vista político, desempenho na campanha, dedicação? Léo correspondeu ou corresponde com relação à parte administrativa? Quero crer que sim, pela afinação que existe entre ele e Cícero, embasado num só princípio. É que Léo tem berço, Léo, modéstia à parte, foi bem criado, Léo sabe, tem a consciência plena de que foi eleito vice-prefeito da capital e não prefeito. Então não existiu, durante esse tempo, nem existirá nenhum movimento de Léo para puxar o tapete de Cícero. Então, qual é a pergunta? Léo teve um bom comportamento enquanto militante, filiado durante a campanha do prefeito Cícero, contribuiu com a eleição de Cícero. Léo tem um comportamento correto sob o ponto de vista administrativo? São perguntas que têm que ser colocadas na mesa sobre uma discussão que tem que ser pautada, sim. Lógico que vai ser pautada a indicação do vice. Vai a indicação do vice. Você acha que mesmo com essas virtudes todas e qualidades e pré-requisitos do atual vice-prefeito Léo Bezerra, o jogo para 2024 zera dentro do PSB para uma nova indicação de vice? Não, é claro que sim. É óbvio que sim. Mas aí é como eu sempre tenho dito. O padrinho de Léo foi, e tenho certeza que continuará a ser, o governador João Azevedo. E eu duvido muito que qualquer liderança do PSB venha a discrepar de um aceno, posso até assim dizer, do governador João Azevedo. Por sua força, por seu prestígio a nível estadual, é indubitavelmente hoje a maior liderança do nosso estado. O prefeito Cícero Lucena tem preferência pelo atual vice Léo Bezerra numa reedição da chapa? Bem, a afinação entre os dois é grande, mas é uma boa pergunta para fazer a ele, eu não tenho condição de responder. Mas Léo foi militante da campanha de Cícero a primeira vez. Léo tinha 12, 13 anos, quando na minha reeleição para o meu segundo mandato de vereador, Léo fazia parte da Força Jovem de Cícero, de modo que eles têm uma relação pessoal muito forte. E essa relação pessoal, olha a pergunta que eu vou fazer, deputado. Essa relação pessoal muito forte do vice-prefeito Léo Bezerra com Cícero Lucena, que parece de pronto uma virtude, mas pode comprometer e dificultar a reedição e a reindicação de Léo Bezerra, porque o PSB pode querer crer que ele estaria mais ao Cícero do que ao João? Essa pergunta é interessante, porque não há, Luiz, não digo aí na condição de pai, digo de militante, inclusive, do PSB. A posição de Léo foi e é extremamente clara de fidelidade, de lealdade ao governador. E você sabe, como articulador político, como comentarista político, que nós tivemos alguns, não diria arranhões profundos. Inclusive, na época tivemos crise, não diretamente entre João e Cícero, mas entre Cícero e alguns secretários de João, naquela época. Mas Léo se manteve ali numa postura de bombeiro mesmo, intermediando até a relação entre os dois, que poderia descambar para um rompimento. Então, as posições de Léo sempre foram muito claras em lealdade
ao governador João Azevedo. Você sabe, inclusive, o Cícero não foi naquele grande evento da pré-candidatura de João, praticamente o pré-lançamento da candidatura de João, quando lideranças nacionais expressivas estavam aqui na nossa capital. Cícero não foi. Léo foi e ali ele demonstrava a sua lealdade e a sua fidelidade ao PSB e particularmente ao governador João Azevedo. Você defende que João Azevedo seja candidato ao Senado, como o presidente nacional do PSB apontou e defendeu hoje? Você segura aí para responder daqui a pouquinho. Um minutinho, a gente vai para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o deputado estadual Hervásio Bezerra. Olha, o governador João Azevedo, logo depois que saiu do evento do PSB, foi para a inauguração do Museu do Rádio aqui na Paraíba, um belíssimo espaço a homenagear aí a toda a trajetória do rádio aqui no estado da Paraíba. O museu ficou lá instalado na Rádio Tabajara, uma das mais antigas aí do Nordeste, e a nossa equipe acompanhou. Inaugurado um museu que conta a história dessa empresa, que marca a história da radiofonia da Paraíba. Aqui, vários nomes importantes que marcaram época, pessoas que passaram por aqui e que fazem parte dessa história. Esse museu, na verdade, ele conta a história do rádio paraibano, principalmente naquilo que se refere à técnica utilizada, à tecnologia utilizada durante todo o processo. Mas a história do rádio, ela se confunde com a história da própria população. Aqui você vai se identificar, através dos exemplares que tem aqui, você vai ter a possibilidade de conhecer verdadeiramente como foi contar a história de um povo. E contar a história de um povo através de um sistema de rádio que tem uma história gigantesca, desde 1930 até hoje funcionando, se adequando, se modernizando, mas mantendo aquilo que eu acho que é fundamental no rádio, o poder de comunicação única e exclusivamente através da voz. E que o cidadão que está em casa, ele é chamado a prestar atenção a uma matéria única e exclusivamente através da voz. O rádio é uma coisa fantástica por conta disso. É uma satisfação, uma alegria, apesar da rouquidão, e que isso é fruto dos 60 anos transmitindo futebol, mas eu vim porque sabia que iria reencontrar os companheiros. Eu tenho admiração por todo aquele que passa um determinado tempo no rádio, na televisão e se mantém por um longo tempo. Isso faz com que cada um marque, na verdade, o seu nome. Meus parabéns a Naná, a toda a diretoria da Rádio Tabajara, ao governo do estado, por esse trabalho que deixa para a eternidade da história do rádio na Paraíba. Tá aí, muito bacana esse espaço. Se Deus quiser, eu vou encontrar um tempinho aí para poder conhecer pessoalmente. Deputado Hervásio Bezerra, você defende aí João Azevedo, porque esse movimento para 2024 tem muito olhar para 2026 e dependendo da decisão de João Azevedo, mexe todo o tabuleiro desse cenário todo. Qual é a sua visão aí em relação ao destino de João para 2026? Olha, Luiz, na história política da Paraíba, sempre demonstrou que um governador eleito e não podendo mais ser candidato à reeleição, fatalmente ele seria candidato ao Senado. Tivemos N exemplos para isso. Alguns com sucesso, outros com insucesso, e tivemos aí a quebra desse paradigma, dessa história, com o ex-governador Ricardo Coutinho, que não foi candidato ao Senado e que todos tinham na conta como que o senador eleito. Uma decisão de cunho eminentemente pessoal, mas tudo nos leva a crer que por uma necessidade, como bem dizia o deputado Tião hoje, de nós do PSB temos a nossa representação no Congresso Nacional, até pelo importante momento político que passa pessoalmente o governador João Azevedo, isso no contexto nacional. Então o próprio presidente Lula, não tenho nenhuma dúvida, irá estimulá-lo a disputar esse cargo. E até pela desenvoltura do seu governo agora, que vai ser, o segundo governo de João vai ser muito maior do que o primeiro. Então isso fatalmente o levará a decidir a ser candidato
e, com todas as honras, será o nosso representante na Câmara Alta. Deputado, quero lhe fazer uma pergunta agora, cuja resposta eu quero que fique guardada. Já estou tremendo que fique aqui. Registrada. É para ser, talvez, usada lá na frente. O PSB terá a abnegação cristã ao ponto de, nas eleições para governador de 2026, abrir mão e apoiar um candidato de outro partido? Luiz, eu queria muito, assim, ser o entrevistado à altura que pudesse fazer aqui uma premonição. Porque nós temos alguns fatores que teremos que considerar. Primeiro, o crescimento, o agigantamento dos republicanos. Isso é um fato que ninguém pode contestar. E lógico que eles têm um olhar para o governo do Estado e para uma das vagas ao Senado. Acho que todos haverão de concordar comigo, pelo menos nessa primeira tese. Segunda tese é que o governador João Azevedo, sendo candidato ao Senado, ele terá que se descompatibilizar. Quem ascende ao governo, Lucas Ribeiro. Do progressista. Quem ascende ao governo, a senadora Daniela, né, que é seu filho, e o seu tio, o deputado Aguinaldo. Então fica muito difícil, você pode montar e fazer diversas conjecturas, mas nós temos que entender a força que tem a caneta do Palácio da Redenção, a jovialidade, a capacidade e a experiência que ele vai adquirir ao longo desses 2, 3 anos com o governador João Azevedo. Então não subestimem a capacidade de um jovem político extremamente risonho e versátil que é Lucas Ribeiro. Sentou naquela cadeira, Luiz, há de convir de que o poder se agiganta. E uma coisa é certa, a pretensão do governador como candidato ao Senado, a ascensão de Lucas. Aí muda a disputa para vice. E que o candidato a vice poderá ser o próximo candidato ao governo. Né? Sim. Porque Lucas não vai mais poder ser candidato, já seria reeleito. Então vai ser uma disputa muito grande pelo vice e pela segunda vaga ao Senado. Vamos acompanhar. Vai ficar registrado aí, mas você... vamos embora. Eu dei pista. né? Deu, total. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado a Luiz, obrigado aos telespectadores, um abraço a todos que fazem a TV Arapuã. É isso, a gente está ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.